quase mais de 900, né? Batendo perto de 1 bilhão na gestão do BAP, é muito dinheiro, né? Papagaios falam, no futebol, Boto também. É isso, é por aí. Aliás, o papagaio é um animal muito inteligente, uma ave extremamente inteligente, considerada dessa forma, né? Ela não entende aquilo que ela está falando, mas repete tudo, capta e repete, né? Sons de animais, vive no meio lá dos outros animais, é impressionante o papagaio. Não sei se o papagaio conseguiria negociar bem jogador, eu sei que o Boto não consegue. O Boto não consegue. Boa tarde, rapaziada, e agora sem enrolação vamos conferir a análise do Mauro César em relação à entrevista do José Boto e toda essa situação envolvendo o Thiago Almada. Se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva na Flageral, os créditos são da Jovem Pan Esporte. Não dá para ficar nesse leilãozinho ou não? Você acha que vale a espera pelo Almada? E o que falar sobre essa entrevista do José Boto ali na chegada do aeroporto, Mauro? Eu chamaria, boa tarde, Thiago, boa tarde, companheiros, a todos. Eu chamaria de pronunciamento, que praticamente não fizeram pergunta. Ele falou. Se o Kaique quiser mostrar, eu escrevi no meu blog mais cedo o seguinte, né? Papagaios falam, no futebol, o Boto também. O Boto não consegue. Essa semana nós tivemos a confirmação oficial dos números das contratações, né? Valores envolvidos nas contratações do Flamengo. Quase mais de 900, né? Batendo perto de 1 bilhão na gestão do BAP, é muito dinheiro, né? É evidente que outros clubes não podem fazer esse investimento, são raros, porque só Flamengo e Palmeiras podem fazer esse investimento. O Cruzeiro já fez, porque tem lá um milionário que está bancando, porque o Cruzeiro não teria condição, só Flamengo e Palmeiras, e o Botafogo fez e não pagou, né? Tanto que o Almada foi para Transferban e tudo mais. Aí é outra categoria de investimento, né? É uma outra história, é outra parada. E é SAF, hein? Então, assim, ele tem a sorte de trabalhar num dos dois clubes que são autossustentáveis, saudáveis, que tem grana e podem investir. Mas é preciso também capacidade de negociação, né? Para não ficar só falando do Boto, eu já repeti isso várias vezes aqui. A contratação do Arias pelo Palmeiras, inegavelmente muito boa do ponto de vista técnico, mas o jogador custou 17 milhões para o Wolverhampton. Não se destacou na Inglaterra. O time foi rebaixado e ele foi só por 25. Que negócio da China para o Wolverhampton, né? Você compra um jogador por 17, ele não decola, você não tem propostas por ele, seu time está rebaixado, precisa urgentemente reduzir custo, cortar salário, porque vai trabalhar com orçamento muito menor. E no caso da Premier League, quando o cara cai, é um tombo grande, é muito dinheiro que deixa de ganhar, muito dinheiro. Então é obrigatório, é imperativo que você mude. Aliás, por exemplo, onde jogava o Paquetá, no West Ham, os jogadores não tem nenhuma cláusula, que em caso de rebaixamento, o salário é pela metade. Sim. Pela metade. Então, aliás, é um clube onde tem jogadores interessantes que podem ter outros clubes conseguirem capturar por conta disso. Olha, paga aqui uma grana, que você vai ganhar um salário integral e tal. Enfim. Então, essas negociações, a gente precisa questionar mais, sabe? Os valores, porque assim, é fácil negociar sendo Flamengo e Palmeiras, botar lá 25 milhões, botar lá 40 milhões, é muito mais fácil. Difícil é você contratar sendo o Atlético Paranaense, que contratou o Viveiros por 5 milhões de dólares, eu vou repetir isso aqui todo dia. O Viveiros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, custou 5 milhões de dólares ao Atlético Paranaense, contratado para jogar a Série B, porque o Furacão estava na Série B. É esse tipo de contratação que o Boto veio para fazer e até agora não conseguiu, né? Valores baixos, um jogador com potencial. O Flamengo com o Boto não consegue contratar um centroavante, nenhum, só contratou o Juninho que já foi embora. Nenhum jogador dito de scout. Quando eu falo de scout, é como se convencionou chamar no Brasil. Um jogador pouco conhecido, e você faz uma aposta e de repente o cara dá certo. Ah, mas no Flamengo não funciona. O Pablo Maria era o quê? Era da segunda divisão da Espanha. E depois foi vendido para o Arsenal ainda com o lucro. Então, assim, o scout não funciona, as negociações não são brilhantes. O André, o goleiro reserva, custou, pelo câmbio de hoje, quase 6 milhões de euros. Gente, um goleiro reserva. Se fosse um goleiro assim, não, contratamos um goleiro, 100 milhões de euros, vai brigar pela posição com o Rossi aqui. Não é o caso, ele é um reserva do Rossi, tá claro isso. Pode até amanhã esse rapaz ter a oportunidade de ganhar a posição. Mas o jogador do Gil... A vantagem dele se bateu meia hora, se pois é, muita coisa, né? Mas não joga. Eu peço até desculpas pela minha ignorância de não ter visto ele em campo. Não, ele jogou poucas partidas. E assim, sempre partidas menos importantes. Sim. Porque ele é o reserva. Então ele vem do Gil Vicente. Vamos imaginar aqui, você contrata um goleiro desse por um valor mais módico, uma boa tentativa. Ok, mas 6 milhões de euros. Gente, mais caro do que o Viveiros, que é um goleador. E o atacante vale mais do que o goleiro. Olha só a comparação, né? Aí você pega ele, goleiro reserva, Vitão, zagueiro reserva, tá jogando agora, mas é reserva, né? Titulares é Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, à frente do Vitão. E Royal, reserva do Varela. Os três juntos custaram mais ou menos o quê? Uns 25 milhões ou mais de euros. Só de pagamento aos clubes, fora impostos, lufas, etc. É um Vitor Roque, é um Samuel Lino. Caramba. E atacante vale muito mais, né? Para quem não entende isso, pô, o atacante sempre vale mais no mercado. O cara que faz gol vale mais. Então as negociações são questionáveis do ponto de vista do negócio, dos valores. Ou seja, não negocia bem. Uma pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: se tem uma base que também é competente no Brasil com investimento, é o Flamengo. A estrutura que o Flamengo tem é espetacular. Não sai um.
tirando o Everton Araújo de destaque forte agora no time titular, não forma um lateral, não forma um bom zagueiro, não forma um bom atacante, não forma um bom meia, com a estrutura que tem o Flamengo, e é o que eu cobro também no Palmeiras da mesma forma, né? Times poderosos têm que usar muito mais essa base. E você fazer as contratações pontuais com mais assertividade. E o Boto já vai para um ano, passa de um ano e meio, que ele é responsável por esse departamento também. Tudo bem, ele pode alegar que herdou, que não estava bem montado, tudo, cara, já tem um ano e meio. E o Flamengo, como faz o Palmeiras, vai buscar jogadores novos do mercado também para a base, que depois de 1 ano, 2 anos já podem começar a subir. O Estevão foi assim, né? E tem tantos outros. O Flamengo também faz a mesma coisa, contratou alguns, inclusive, agora esse ano. Até da Argentina, foi buscar jogador no River Plate e tudo mais. Então, assim, a negociação do Almada, ela é apenas mais uma negociação que me parece mal conduzida. Porque aquilo que você falou aí, Thiago, é óbvio, na minha opinião. Vem cá, o Atlético de Madrid, eu tenho isso aqui, você aceita? Aceito. Forma de pagamento? Perfeito, beleza. Confia em mim? Não, já vendi o Lino pra você está pagando, não tem problema nenhum. Entre a gente está tudo certo, resolve lá com o jogador. Conversa com o jogador. Primeira coisa, tem que falar com o jogador, eles têm que ser olho no olho. Claro. Ô, Bonitão, você quer jogar no Flamengo? A parada aqui é a seguinte, você já jogou no Botafogo, você conhece o Rio de Janeiro, sabe mais ou menos como é que funciona a cidade, onde você vai morar, você jogou no Maracanã, sabe como é o Flamengo. Todo respeito ao Botafogo, ele era do Vélez. Ele agora pode ir pro River Plate. Ele era do Botafogo, ele pode ir pro Flamengo. É mais ou menos isso aí. O Vélez tem menos torcida, que o Botafogo tem proporcionalmente, eu diria. Mas é isso. Ele está sendo um clube que hoje é maior. Alguém tem dúvida que o Flamengo hoje está num patamar midiático, é completamente diferente. Outro, é muito mais nítido, tudo mais. A mesma coisa. River Plate ou Vélez. Flamengo ou Botafogo. Então você vai ter muito mais mídia. E outra coisa, alguém pode dizer, ele não vai ser titular absoluto. Pô, ele não vai ter que ser o salvador da pátria. No River Plate, ele tá a draga danada lá, perdendo tudo quanto é jogo. Ele vai chegar com a capa de Batman para resolver tudo. No Flamengo, ele é mais um. Nem titular absoluto, eu acho que ele seria. Ele teria que brigar ali e revezar com os caras. Isso dá mais leveza também. Você chega mais tranquilo. Já conhece, sabe que aquele se destaca de uma maneira que na Europa é mais difícil, porque é outro nível de futebol. Essa é a proposta. O que acontece? O que está havendo? A partir do momento que o River Plate voltou à carga, o River está prometendo, pelo que eu percebo, assim, o que tem e o que não tem. Para ter um jogador, aquela contratação à moda antiga. Você contrata, promete tudo, depois vê como é que faz. Porque eles estão desesperados. Para quem não está acompanhando, o River Plate, depois da Copa do Mundo, ele jogou com o Aldosivi, que era o pior time da primeira divisão da temporada passada, time lá de Mar del Plata, perdeu por 3-1, foi eliminado da Copa Argentina. Jogo único. Aí jogou em casa contra o Barraca Central, perdeu de 1-0. Aí saiu para jogar com o Ginásio em La Plata, perdeu de 1-0. E domingo agora jogou contra o Rosário Central, adversário do Corinthians, na semana que vem, né? Perdeu por 1-0, time do Di Maria. Perdeu 3 jogos por 1-0. A torcida cuspindo na abelha africana. O Cudê, que é o técnico, ex-Inter, ex-Atlético, sendo xingado, o presidente sendo xingado. Então eles precisam dar um cala-boca. O cala-boca é entregar um jogador de seleção argentina. Ó, tá aqui o Almada. Opa, aí dá uma acalmada. Mas ele vai com a missão de ser o cara que vai salvar o time. No Flamengo não tem isso. Tá feita aqui a proposta, já conhece os dois cenários. Escolhe, dá um prazo, escolhe. Mas o que está havendo? O chamado staff do jogador, de fato, olha, o River Plate está oferecendo isso aqui, dá para chegar um pouco mais. Olha, eu não boto mais um centavo na mesa, isso aqui acabou. Por que o Boto não faz isso? Aí o plano B, aí dizem que é o Luiz Henrique, que também não é um jogador que você prospectou. O Luiz completamente diferente. Isso, e o Luiz Henrique, assim, ele tá querendo voltar para o Brasil. Como o Paquetá foi contratado por uma fortuna, porque ele quis voltar. Eu quero dizer o seguinte, não tem assim, a identificação de um jogador que pode ser interessante. O Carrascal, ele contratou assim. Foi barato? Pô, o maior valor que o Carrascal tinha atingido no mercado era 8 milhões, custou 12, 50% mais caro. Acho até que ele deu retorno. Nesse aspecto, tudo bem, ele foi titular, jogou a segundo semestre do ano passado, o Flamengo ganhou as 2 competições mais importantes, ele jogando, isso aí, tecnicamente, ele deu retorno. Isso aí foi um acerto do Boto. Eu falei isso para ele já. Falei, ó, aqui você acertou, mas eu acho que é caro. 12 milhões é caro, mas o jogo... Aí teve a chance de vender por 20, teve 2 propostas. Uma de 20 milhões de dólares, do Oriente Médio, e uma do Napoli, 20 milhões de euros. Não quis vender. Eram 8 milhões de lucro. E quem oferece 20 paga 22, né? Você dá uma chorada aqui, quem chega com 20 tem mais um pouquinho para dar. De repente você mete 10 milhões de lucro em cima, e aí fica perto até do valor para contratar um Almada da vida. Enfim, eu acho que as negociações não são boas. Elas não são boas. Eu falei aqui do caso do Palmeiras só para ilustrar, para não parecer que estou falando só do Flamengo. E aí quando ele chega ali e faz esse pronunciamento, me parece completamente perdido. Não, porque é difícil. Gente, ninguém está falando que é fácil. As tarefas difíceis exigem competência. Essa é a questão. O que é difícil exige competência. Imagina, o médico tem que operar um paciente ali que pode morrer. Aí ele fala assim, é difícil. Pô, você é o médico. Você é competente, você vai operar o cara. Você ganha pra isso. Eu vou construir um prédio, eu sou engenheiro, pode cair. Não, você é competente, vai projetar um prédio que não vai cair. E você tem que fazer a contratação. Porra. Mas é muito mais fácil do que contratar sem dinheiro. É bom deixar isso claro, né? Aí você pega o Fluminense, que ganhou uma Libertadores, fez alguns investimentos além até do que podia ali, correu alguns riscos, muitos veteranos, mas ganhou uma Libertadores sem ter investimento em Flamengo e Palmeiras. Botafogo não conta, porque é outra história. Sim, Botafogo contratou e paga, não paga, aquele rolo todo, aí é outra história. Aí é muito fácil, né? Você chegar e montar um time. O Fluminense ganhou uma Libertadores dessa maneira. Ora, bolas. Com muito menos recursos do que Palmeiras e Flamengo. Então alguma coisa de certo os caras fizeram ali, alguma coisa eles acertaram. Né? Agora, você chega falando, se no Flamengo é difícil, imagina nos outros. Porque só tem 5 ou 6 contratações de 20 milhões de euros. Claro que ninguém tem esse dinheiro, gente. Não pagava aquele roubo. É do Lyon, de onde que é, agora tem recuperação judicial. Quem contratou e pagou mesmo foi o Palmeiras, o Flamengo e agora o Cruzeiro, por conta da existência de um mecenas, que é o dono que tem dinheiro e compra e acabou. É o dinheiro dele.
clube no Brasil que pode fazer esse investimento são só 2. E aí, rapaziada, o que vocês estão achando do José Botto à frente do futebol do Flamengo? Tem sido competente nas contratações? Ou, assim como o Mauro César, vocês acham que cheio de dinheiro é fácil contratar e aí qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa? Sua opinião é importante, bota ela aqui embaixo do vídeo. E ele está em um deles, que fatura 2 bi por ano. Vai falar que não é fácil? A questão não é o grau de dificuldade, a questão é o grau de competência de quem está envolvido. Esse é o ponto. O que me chama mais atenção é o seguinte, só é difícil contratar para quem não tem plano B, C e D e não está entendendo exatamente aquilo que ele precisa na equipe. Você quer o quê? Um atacante de beirada ou você quer um meia que joga pelo lado esquerdo do campo como foi a Copa do Mundo? O caso do Palmeiras com o Danilo naquele desespero de liga até a última hora, então, não, o Danilo. Só tem o Danilo no mundo? Só tem o Almada no mundo? Será que não tem um plano B, um plano C do mesmo nível que talvez você possa fazer um estudo de valor, um estudo de posição? O que o time precisa de fato? Tem que ter um primeiro volante ou tem que contratar um nome para agradar a torcida? Aí que tá, porque muitas contratações aqui no Brasil são para jogar pra torcida. Vou contratar o Almada, que era do Botafogo, que era o rival, foi pra Copa do Mundo, pô, legal pra caramba. Precisa de fato do Almada? Precisa, legal. Então você vai fazer. Mas e se não tem o Almada? Quem é o outro? Não, eu tenho o Almada, eu tenho o B, eu tenho o C, eu tenho esse. Maravilha, então não tenho esse, mas eu trouxe esse. O Palmeiras era o Danilo. Então, ou seja, quer um primeiro volante, um cara de saída de jogo. Você faz um estudo de 3, 4, 5 caras pra você atacar uma posição. A contratação não tem que ser só pra jogar pra torcida, é pra um reforço pontual e esportivo para aquela equipe. Porque contratar por contratar, qual é a função? Isso é muito fácil. A gente brinca de L-Foot, aquele joguinho de computador, você sai contratando um monte de jogador e fica com 150 caras no time. Eu tô contratando porque eu tô identificando um problema na equipe. O meu time tem que jogar de uma forma que eu necessito de um cara dessa posição. Quem é o cara? Eu tenho esse aqui, esse aqui é mais caro, esse é mais barato, esse vem uma aposta, se não tem esse, eu tenho 2 da base para subir, e você monta. Porque o que me chama a atenção é assim, se não dá certo com a Almada, e aí? E tem um agravante aí, que é o seguinte, essa contratação, ela é tentada a partir de uma solicitação do técnico. Mas vem cá, o técnico que joga como meia, Arrascaeta, joga como meia central. Paquetá, joga de segundo volante, joga de meia, joga pela direita, joga pela esquerda. Sim. Qualquer um, muito versátil. Carrascal, joga como meia, pode jogar pelos lados também, principalmente pela direita, como jogou ano passado. O Carrascal, ele ficou na posição que foi do Everton Ribeiro, foi do Gerson. Que se não for passar é o seguinte, amigão, você tem contrato, vai jogar, recupera o cara. Isso, o cara ele foi encaixado nessa função. E agora tem o Samuel Lino, que joga de ponta esquerda, e que o Leonardo Jardim colocou de meio campo, está jogando muito bem. Então ele descobriu uma nova função. E tem 4 caras que fazem essa função. Um é mais um meio atacante centralizado que chega para fazer gol, Arrascaeta, é uma característica. E os outros todos jogam centralizados ou pelo lado. E o Paquetá ainda pode jogar de segundo volante se ele precisar. Então ele tem muito material humano. Ele não precisa do Almada. Claro, se você tiver o Almada, melhor ainda mais. É óbvio. O Palmeiras precisava do Arias? Não, já tinha um time muito forte, mas com o Arias fica melhor. Claro, até havia discussão. Onde vai jogar o Alan, onde vai jogar o Arias, ele joga pelo mesmo lado. Essa foi a primeira discussão quando o colombiano chegou ao Palmeiras. Você pode ter, ótimo, maravilha, muito bom ter mais um jogador de qualidade, excelente. Mas o Flamengo não tem mais do que um centroavante, que é o Pedro. E em 1 ano e meio o cara não contratou um centroavante. Só o Juninho, que já está lá no México. Nosso grande Juninho. Só ele. E foi o único jogador, assim, desconhecido, sem ser tão alto investimento, mas o Juninho custou 5 milhões de euros. O Viveiros custou 5 milhões de dólares, vou repetir aqui. O Viveiros está com tantos gols no campeonato quanto o Pedro. E não era desconhecido, hein? Não, estava no Atlético Nacional. Não é que ele jogava no Bogotá FC, que é da segunda divisão. Não, no Atlético Nacional, estava aí na cara de todo mundo. Exato, quer dizer, então existem opções, claro que tem oportunidades, claro que tem jogadores que podem ser úteis. Né? O Fluminense foi campeão da Libertadores com o Samuel Xavier com 30 anos, agora está com 30 e pouco. Quanto custou o Emerson Royal para essa reserva do Flamengo? 9 milhões de euros. Um reserva de lateral, 9 milhões de euros. Estava lá encostado no Milan. Aí eu questiono a negociação. É difícil. Olha, cara, o jogador está aí. Né? Não está jogando, está parado. Eu tenho tanto para você, não. Eu quero 9 milhões. Cara, no Brasil, tem uma coisa. Eu vou ter que repetir isso todo dia, mas vou repetir todo dia. Fala-se assim, não, quando um clube tem dinheiro, o outro clube pede mais porque sabe que tem dinheiro. Cara, quem comanda qualquer negociação não é quem está vendendo, é quem tem a grana. Claro, é o dinheiro. Claro. Porra. Então, se o Flamengo tem um dinheiro e chega, olha, eu quero comprar essa caneca sua, Mauro. Essa caneca vai X reais, eu vou comprar o dobro, o Flamengo tem dinheiro. Então, eu vou comprar do Vampeta, que vai me vender pelo valor real da caneca. Você quer me explorar? Vá para aquele lugar. Claro. Não. Essa é uma máxima do futebol que eu não sei como as pessoas engolem isso. Mas isso é a falta do plano B e C. Se você tem o plano B e C, você faz 3 ofertas. Isso, e capacidade de negociação. Exatamente. Você tem que ter alternativa. Olha, o Atlético... Porque aí o que acontece? O Atlético quer vender. O Atlético prefere vender para o Flamengo porque tem mais garantia financeira do que o River Plate. Você tem que usar, de certa forma, o Atlético nisso. Olha, Atlético, eu estou saindo fora porque, cara, os caras estão pedindo mais grana, já estava tudo encaminhado, agora entrou o River Plate, valeu. O Atlético vai pressionar também a gente. E aí? Porra, como é que é? Vai fazer um negócio ou não vai? Né? Porque o Atlético é a parte interessada. Isso tudo, na minha visão, é a capacidade de negociação, de conversar com as partes e, olha, a mesma coisa é a saída do jogador. Não consegue arrumar um lugar para o De La Cruz. O Cebolinha está desde o início do ano falando que quer ir embora, ele não consegue encaixar um lugar. Cara, encaixa o jogador, conversa com o empresário.
E dá um encaminhamento. Mesmo que você não vai arrecadar muito dinheiro na saída, você alivia a folha de pagamento. Exato. Quando você fala de jogadores que ganham na faixa de R$1 milhão para mais, e tem vários assim, você libera 2, 3, cara. Contrata um... Imagina, faz a conta no final do ano. Se você, o Flamengo não ficar 20 mil euros por mês, R$3 milhões, cara. Se você não ficar com... Vamos supor que não fica com... Vamos supor que não fica com Saul, com Cebolinha... De la Cruz e o Araújo lá. Consegue vender o Araújo. Você tem dinheiro para contratar o Almada e o Luiz Henrique. Sim. E pagar o salário. Sim. Porque é isso. E tem jogadores que chegam sem custo de multa, mas aí o cara coloca luvas mais altas. Então, e tem os impostos em cima também, os encargos em cima do que você paga de remuneração para o atleta. Agora, Mauro, sabe que eu fico assim, quando o treinador está desempregado, não tem proposta, e o clube contrata, que nem aconteceu com o Mano Menezes. Não tinha pra onde ir, não, vou botar uma multa de 10 milhões. Você mandava você embora. Lembra que o Corinthians teve que pagar? Sim. E ele não tinha pra onde ir. O contrato que o Corinthians fez. Sim. E deixou a multa lá pro outro que assumisse. Sendo que haveria uma eleição. Haveria uma eleição, né? Teve isso. Aí a parte já é o contrário. Quando é você fazer com jogadores para tentar trazer recursos, não consegue. Mas pro treinador você consegue. Se clube que tá estruturado às vezes faz esse tipo de besteira, imagina o que não tá. A justificativa é essa. Porque então, a gente vê o Corinthians hoje na pindaíba que tá financeiramente falando. Que tá querendo renovar com o Sr. Memphis Depay pra praticamente pagar a mesma coisa que ele ganhava no mês passado, jogando a multa lá que ele tem pra receber. E ficando mais velho, né? Sim, mais velho. Que não jogou nada. Faz 1 ano e meio que ele não consegue ter uma minutagem de 90 minutos há muito tempo, em sequência. Mas assim, em suma, eu achei assim, eu vou chamar de pronunciamento, né? Pronunciamento do dirigente do Flamengo muito ruim mesmo. Muito ruim. Assim, as palavras vazias, assim, sem nenhuma convicção. E aquela história do papagaio é isso. O papagaio fala, Boto também fala. Eu quero saber quem age bem, quem que negocia bem. Negociar bem é uma arte. Parece que essa arte não passa pelo departamento de futebol do Flamengo, não. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse corte? Aguardo o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo e que vocês tenham aí uma terça-feira abençoada, ok? O link do vídeo completo está aqui na descrição do vídeo, os créditos são da Jovem Pan.